Muito bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, como sempre nós temos dito, eu não sei o horário que você vai visualizar essa nossa mensagem. Nós vamos começar a nossa reunião desse final de semana, neste domingo, e nós vamos ter um momento de oração para que nós possamos fazer tudo na presença e dependência de nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Estamos, ó Deus, à frente, Senhor, desse ministério de levar a Tua palavra, Senhor, levar conforto, levar, Senhor, palavra de esperança, de paz e de salvação para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Senhor, que tenhamos sabedoria necessária para falarmos somente aquilo que é da Tua vontade. Guarda cada coração, cada vida que estará ouvindo e guarda, Senhor, também a mim, Senhor, aqui no sentido de que eu fale somente aquilo que for do Teu agrado, Senhor, e que tenhamos todos os regozijos de participar desse momento de meditação, no nome de Jesus, amém. O texto escolhido para hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler alguns versículos aqui. Ele diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, e nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pulando para o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui. Uma narrativa muito conhecida também, né? E como eu tenho conversado com os irmãos, com os amigos, toda vez que eu preparo uma mensagem, a intenção é dividir
repassar para os amados, para os queridos que nos ouvem, aquilo que Deus tem falado comigo. E nessa narrativa da mulher de Samaria, como eu sempre digo também, são detalhes, são muitos detalhes que poderiam nos deixar aqui numa sala de estudo aqui, fazendo comentários sobre as características do texto por algum tempo, por alguns dias talvez. Mas na verdade nós temos que ser rápidos, né, sucintos na pregação, então a gente pega alguns detalhes que creio falará com aqueles que estão nos ouvindo. Para nós entendermos primeiramente essa questão de Samaria. Os samaritanos eram inimigos do povo judeu. E esse assunto sempre estava no meio deles, não é? A inimizade, costumes e também a vinda do Messias era assunto entre eles, porque vocês viram que na própria narrativa a mulher samaritana também disse que estava esperando o Messias. Mas a verdade é que essa guerra, esse atrito entre os samaritanos e os judeus começou lá na divisão dos povos, do povo do norte e o povo do sul. O povo do sul ficou com o povo judeu, e o povo do norte, depois de certo tempo de distanciamento, eles começaram a ter outros costumes, outros deuses, e suas esposas, suas mulheres casaram com outros homens. Enfim, segundo o costume judeu, segundo o ponto de vista do povo judeu, aqueles judeus eram mestiços, e eles não aceitavam relação com eles, não aceitavam aproximação com eles. Na época do exílio, quando da volta do povo, da reconstrução, tanto do templo como também dos muros, vemos ali um tal de Sambalate tumultuando toda a questão relativa à reconstrução. E este Sambalate era da região do povo do norte. Era familiar deles, porque era do mesmo povo, mas estava em outra região. Na verdade, a questão dos samaritanos com os judeus é uma questão que você tem que buscar. Eu sempre oriento isso, espero que você esteja fazendo isso na sua casa. Você pode buscar, estudar essa questão, é muito interessante, porque muitas vezes você ouve falar que o povo judeu era inimigo do povo de Israel, do povo de Samaria, mas você não sabe as motivações. Então é importante você procurar. É como eu disse, o nosso tempo ele é curto, não dá para você tratar exatamente desse assunto. Mas é só para nós começarmos aqui, para você entender por que, né, que esse povo era considerado inimigo do povo judeu, não é? É interessante que essa desavença, ela chegou ao ponto de que numa época lá construíram um templo, né, em Samaria para eles adorarem, porque eles não podiam descer para Jerusalém. Não podiam descer para Jerusalém. Mas eu, como disse para vocês, espero que você busque na sua casa informações e para você entender essa questão, né? E Jesus sabia desse detalhe. E é interessante que esta viagem de Jesus para a Galiléia, ele poderia fazer como os judeus faziam, dar a volta pelo Jordão para não passar pela região de Samaria. Muitos judeus faziam isso, mas aqui o tempo, vocês imaginam, o tempo foi encurtado e ele passou por Samaria. Interessante que você olhando para isso, você podia imaginar assim: foi apenas uma opção para encurtar o tempo, foi apenas uma opção para que ele fosse mais rápido, chegasse mais rápido ao seu destino. Para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na presciência do Senhor, para aqueles que sabem que tudo que Deus faz tem um propósito, nós entendemos de forma clara que aqui está a intenção de Jesus de anunciar a salvação para os samaritanos e anunciar que o Messias tinha chegado. Era ele, não é? Como eu disse, você poderia até achar que ele assim não o fez, que ele apenas quis encurtar. Se você pegar a parábola do bom samaritano, é a mesma coisa. Ele fala: quem é teu próximo? Quem ajudou aquele homem? Um samaritano. Ele dá ênfase a essa questão, por quê? Porque na verdade ele veio para todos. Ele veio salvar a todos que o buscam. E ele queria mostrar ali que a salvação estava estendida aos samaritanos. Estava estendida àqueles que de fato ouvissem as palavras que ele trazia e se arrependessem de seus pecados. No versículo 9,
Quando a mulher pergunta: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? E aqui diz, porque não se dá com eles não se davam muito, né? Aliás, não se davam nem um pouco. Está mais uma vez ratificado, né, essa desavença. E ela se surpreendeu também, porque ele estava falando com ela, pedindo água para ela. Como você sendo judeu pede água para mim? Detalhes também da vida dessa mulher. A hora que ela foi buscar água, a hora sexta, não era comum buscar água naquele momento. Dizem até alguns historiadores que de repente essa mudança de horário, porque as mulheres iam mais tarde buscar por conta do calor, fosse talvez que ela estava sozinha buscando água naquele horário, exatamente pela vida que ela levava. Não era muito bem vista pelos demais. E isso, é claro, não está aqui na Bíblia. Alguns historiadores assim o afirmam. Mas o fato é que aquela mulher samaritana se encontrou com o Salvador e falou: como você sendo judeu pede água para mim? Ela se surpreendeu porque eles eram inimigos. E aqui no versículo 10, Jesus se manifesta maravilhosamente. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Imediatamente esse texto nos remete, né, para João, capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, Jesus não havia sido morto e ressuscitado. Mas aqui quando Jesus fala também para a mulher samaritana, ele já está falando do Espírito Santo. Se você receber, se você tomar essa água, se você receber a mim na sua vida, você não terá mais sede. Evidentemente que ele faz uma forma figurada, mas ele não está falando sede de beber uma água, propriamente dita. Ele está falando de uma nova vida, que só é possível com a presença do Espírito Santo em nós. Nós sempre afirmamos na igreja, né, que você não vê Cristo. Eu não vejo Cristo fisicamente. Eu sinto a presença de Cristo em minha vida pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus está falando. Eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Ele se anunciou para aquela mulher de uma forma maravilhosa. E eu usei o texto de João 7, 37 e 39 para ratificar isso. Que ali quando ele falou de água viva, ele está falando do Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre os homens. Isso você vai ver lá no Atos, no Pentecostes, né? No versículo 16 a 18, Jesus mostra para aquela mulher que ele a conhecia, sabia da sua situação, e ela ficou surpresa. Veja, ele nunca tinha visto aquela mulher, não é? Pelo menos para ela, ela nunca tinha encontrado ele. Se você buscar um pouco e comparar, por exemplo, com o jovem rico, quando Jesus conversa com aquele homem, aquele menino, ele fala: tudo isso eu tenho feito, o que eu devo fazer para ser salvo? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele jovem imediatamente virou as costas e foi embora, porque Jesus sabia que ele era apegado às riquezas. Jesus sabia, assim como ele conhecia a vida dessa mulher, assim como ele mandou os discípulos ir lá na cidade, pegar lá um jumento, trazer, porque ele sabia, tudo estava já previsto. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus tinha conhecimento da vida dela, sabia que a vida dela não era da mais agradável. Falou: vai lá e traz o seu marido. Mas eu não tenho marido. Bem disseste, você não tem, esse é o 5º marido que você tem. São conceitos, imagine isso naquela época, né? Então Jesus sabia, conhecia a situação da mulher, e ela ficou surpresa, porque ele a conhecia. No versículo 26, no versículo 16 a 18, como eu disse, Jesus se apresenta para ela, né? E no versículo 19, disse a mulher: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela percebeu com quem ela estava falando, um profeta, porque ele olhou para a vida dela e falou: te conheço. Eu sei, eu conheço detalhes da sua vida. Eu gosto sempre de citar isso, que a Bíblia te traz relatos maravilhosos, mas ela traz, de repente não traz detalhes, porque uma conversação desse tipo, claro, muitos outros assuntos, ou talvez muitas outras, lógico, outras palavras foram trazidas para aquele diálogo.
Mas eu fico imaginando a reação dela quando percebeu que Jesus a conhecia. E ela falou: tu és profeta, né? E no versículo 25, quando a mulher disse, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Ela continuando a conversação com Jesus. Ele falou: eu sei, disse Jesus, sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Jesus se apresentou para aquela mulher como Messias, prometido como Salvador. Neste momento, chegam os seus discípulos, e eles se surpreendem porque ele estava conversando com uma mulher. Dois detalhes aqui chamam a atenção. Primeiro, ele conversava com uma mulher. Naqueles dias, conversar com uma mulher em público era algo considerado desonroso e de má reputação para um rabi. Mas Jesus decidiu teve uma atitude mais humana do que seus colegas, abre aspas, que estavam tratando ali com religiosidade. Um rabi não pode conversar com uma mulher, era desonroso. E o outro ponto, era uma samaritana. Então, duas questões que Jesus deu lição para eles. Ele estava conversando com uma mulher, que para eles era desonroso, e essa mulher samaritana. Ele estava quebrando barreiras, quebrando conceitos, porque ele estava e está acima de qualquer conceito humano. Se nós analisarmos nos dias de hoje, né? Se você fazer uma comparação, hoje muito se fala sobre machismo, sobre essa questão do feminismo, né? O que falta nessas relações é conversar sobre o assunto de forma a tratar, ver a vontade de Deus. Imagina a igreja do Senhor, tantas almas perdidas, tantas pessoas buscando a presença do Senhor nesses dias, e as pessoas discutindo lá, mas a mulher pode, a mulher não pode. A serva de Deus que testemunha, uma serva de Deus que está em oração. Vamos trabalhar para o Senhor. E Jesus foi lá e falou com aquela mulher. Ele não estava preocupado com o que iam achar ou deixar de achar. Evidentemente que você tem que tomar todos os cuidados, é claro, quando fazer um trabalho, para você não criar também, não trazer também situações difíceis para a igreja resolver, ou até mesmo comentários maldosos. Sempre tive a prática, e hoje adoto muito isso, claro. Se eu for visitar uma família, eu quero estar com a esposa junto. Não gosto de ir sozinho, né? Principalmente que de repente tem assuntos que são tratados, e é importante você ter um casal junto. Principalmente você chegar numa casa, por exemplo, onde só está ali a mulher. Não é de bom alvitre, né? Diria. Não é de bom conselho você visitar uma pessoa, como pastor, sozinho, e a mulher sozinha na casa dela. Isso daria muitos comentários. Mas nesse caso aqui, Jesus quebrou essas barreiras, exatamente porque estava ao ar livre, e ele queria mostrar que ele era o Salvador. Ele queria se apresentar para os samaritanos. Veja, no versículo 39, no versículo 29, o que essa mulher fez? Percebeu que estava falando com Jesus, percebeu que estava falando com o Messias, entendeu, e ela foi para os seus e disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E eles saíram da cidade e vieram ter com ele. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciou: ele me disse tudo quanto tenho feito. E no versículo 41, muitos creram nela por causa da sua palavra. E no 42 dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lições importantes. Uma vida desregrada, uma mulher que tinha uma vida não era muito bem vista, né? Ela passou a ser uma pregadora, uma testemunha, né, viva da ação de Deus na vida dela, e levou para os seus. Veja, ela não ficou com aquele tesouro guardado. Não, ela saiu de imediato onde ela estava e foi para com os seus anunciar o Messias. Ele está lá.
uma vida que de repente aos olhos humanos não tinha quase valor. De repente aos olhos humanos não era uma pessoa que você convidaria, ou que eles convidariam para um almoço em família, para uma festa, porque tinha lá uma conduta não muito bem vista. Mas foi essa vida que Jesus falou: eu sou o Messias. Ela entendeu, ela aceitou e ela saiu de onde estava para anunciar. Isso é o projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. É o propósito que Ele tem para com aqueles que buscam a presença dEle. Não é ficar guardado, escondidinho na igreja, nos estudos, que é muito bom. Não. É anunciar a palavra do Senhor. É pegar lá o seu WhatsApp, pegar lá o seu Instagram, pegar lá o seu Facebook e anunciar a palavra do Senhor. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E foi isso que essa mulher fez. Tão logo ela percebeu que estava na frente conversando com o Messias, ela saiu e anunciou para os seus. Evangelista, pregadora. E aí os conceitos, né? Ela não estava no púlpito de igreja que foi criado pelo homem, isso daqui, ó. Ela não estava, ela simplesmente saiu a pregar a palavra porque ela entendeu que estava diante do Salvador e foi pregar a palavra. E aqueles que estavam ao lado dela, que faziam parte de os samaritanos, os homens, creram também pelo testemunho dela. Muitos creram, versículo 41, por causa da sua palavra. Isso é muito importante, o testemunho dessa mulher. Muitos creram pelo que ela falou. E depois eles afirmaram: agora já não somente pelo que você falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço plenamente, te conheço de uma forma integral. Conheço a ti, Senhor, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Esses homens conheceram a Cristo pelo testemunho da mulher, mas foram buscar aquele homem, e aí falando: não somente pelo que você falou agora, mas pelo que nós estamos vendo. Por isso que é muito importante, quando você ouve uma mensagem, quando alguém fala de Deus para você, você anotar os textos e buscar na Bíblia aquele conceito que alguém trouxe para você. Isso é importante para que você tenha contato com a veracidade do que está escrito e que você cresça. O servo de Deus, o ouvinte que está de repente visualizando essa mensagem, ele não pode se pautar apenas no culto que vai ser feito no domingo, ou na quinta-feira, ou no estudo. Ele tem que no seu lar, no seu dia a dia, buscar também a presença de Deus. Isso chama-se crescimento, fortalecimento, comunhão. O servo de Deus não pode, não deve ser dependente do pastor, do presbítero, do diácono. Não pode. Nós somos dependentes de Cristo e nós temos que buscar a presença de Cristo em nossa vida. Ele foi bem claro aqui: se você me aceitar, de você fluirão rios de água viva. Lá no João 7, Espírito Santo fluindo, o Espírito Santo agindo na sua vida, na minha vida. Mas primeiro, aceitar a Cristo. Primeiro, aceitar a Cristo. Eu separei algumas lições aqui, vou olhar o tempo para não extrapolar. São duas coisas. Para aqueles que se apresentam como convertidos, eu tirei uma mensagem aqui, como eu disse para vocês, eu te desafio a pegar esse texto e fazer estudos. Você vai ver quanta coisa você pode ler aqui e buscar. Mas veja só, eu separei aqui uma questão. Para aqueles que se dizem, ou, desculpa a colocação, mas aqueles que vivem, afirmam ser servos de Deus, convertidos, regenerados, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Como que você está levando a palavra de Deus para o mundo? Você está separando as pessoas? Eu até coloquei um termo aqui. Você está agindo com distinção, sem distinção, sem acepção de pessoas, sem escolher o mais agradável? Você está escolhendo o quê? O gente boa? Ou o legalzão? Aquele que é o mais alegre da galera, que conta uma piada, que está sempre festivo, aquele que tem uma aparência agradável, aquele que
tem uma cor aos seus olhos agradável. Muitas vezes pessoas estão pregando a palavra de Deus sendo racistas e nem percebem isso. Aliás, o racismo é um pecado indecoroso. E pessoas continuam andando por esse caminho tortuoso e às vezes até anunciando a palavra de Deus com acepção de pessoas. Veja, o que eu quero dizer é assim: Jesus pregou a palavra da salvação, se apresentou para uma samaritana que era inimiga do povo judeu, e Jesus judeu. Ele quis trazer ali a salvação para todos, sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. Se você pegar a narrativa de Samuel, 1 Samuel, aliás, quando há a escolha do rei Davi, trouxeram lá os filhos de Jessé e eles estavam olhando, esse não, acabou os filhos, não acabou, só falta um. Jesus chamou a atenção para o seu profeta, falou: não olhe a aparência, porque você vê a aparência, eu vejo o coração. E é muito importante nós termos esse paradigma, né? esse modelo de Cristo. Isso é essencial, porque de repente você quer pregar a palavra, mas você quer escolher a quem. Ah, mas aquele tem coração endurecido. Ora pois, e você era fácil quando você, antes de você conhecer a palavra, você era uma pessoa fácil? Ah, mas aquele lá fala umas coisas meio, umas palavras meio grosseiras, ele usa palavrões. Ah, e você não usava antes? Imagine você então, se antes de você se converter, se as pessoas tivessem escolhido o mais bonito. Eu sempre brinco na igreja, se a salvação estivesse estendida apenas para os bonitos, aqueles que tivessem boa aparência, eu estaria lascado. Eu sempre brinco aqui que eu falo que eu não sou feio, eu sou fraco de aparência, né? É uma forma de fugir daquela coisa pejorativa. Mas a verdade, brincadeiras à parte, a salvação não pode ser estendida para aqueles que nós entendemos que são os mais apropriados. Quem escolhe é Deus. E ele fala aí de pregar o evangelho a toda a criatura. E aqui ele dá uma lição incrível para os convertidos: você tem que pregar para todos. Vejam que os seus discípulos, dentro de um princípio religioso, porque religiosidade é uma coisa, ser servo de Deus é outra. Mas eu não os condeno, aliás, nem poderia fazer, não faço isso com ninguém. Mas nós não podemos ler a Bíblia e falar: mas os discípulos, eles estavam vivendo em um contexto cultural, né? Num contexto muito cultural, muito acirrado. Então nós não podemos condená-los, mas entender o que eles sentiam. Tanto é que depois eles entenderam. Os discípulos, depois do arrependimento, depois da crucificação e ressurreição, apesar que também tiveram as dificuldades, teve Paulo que discutiu com Pedro, porque Pedro não concordava muito em pregar a salvação para os gentios, mas no final eles entenderam e saíram a pregar para toda a criatura. Então naquele momento eles estavam sob uma pressão cultural, ideológica. E veja que eles agiram dentro de um princípio religioso e cultural, mas ele está falando como mulher e ele é samaritana. Jesus está dizendo, deixando bem claro aqui: prega o evangelho a toda criatura, exatamente para aqueles que estão perdidos. Não adianta você vir à igreja e pregar para aqueles que são salvos. Eu tenho uma frase que eu costumo usar aqui, porque eu confesso, eu fico assim muito chateado quando eu percebo que servos de Deus da igreja são resgatados para outras igrejas. Ah, Nivaldo, por quê? Eu falo: por quê? O que eu vejo isso? Você está pescando no aquário alheio. É muito fácil às vezes, você chegar numa igreja, a pessoa está convertida, batizada, conhece a palavra, ou vem minha igreja, tem uma modinha legal lá, né? Eu não vejo isso dentro de um princípio de caráter de um pregador. Caráter que eu não estou no sentido pregação. É importante que você observe que a salvação tem que ser estendida para aqueles que estão perdidos. Jesus não veio buscar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, é só uma ênfase que eu abro aqui, porque eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo, apenas para vocês se situarem. Realmente eu fico muito chateado, muito triste quando eu vejo pessoas que estão lá na igreja com um trabalho e vai na igreja do outro ou vem para a minha igreja. Primeiro que o termo minha igreja é esquisito, né? Você tem que pregar a palavra para aqueles que estão perdidos, né? Mas enfim, é só um detalhe. Outro ponto que eu quero tratar com vocês rapidamente, para acabar, é a questão daquele que não é convertido, que não aceitou a Cristo como Salvador. De repente você que está me ouvindo aí fala: mas eu não consigo.
eu acho que não tem solução, a minha vida não tem solução, eu jamais serviria a Deus como a Bíblia ensina, porque eu sou um pecador. Exatamente, exatamente. Eu quero dizer para você assim, esta mulher, como Jesus falou para ela, você tem tantos maridos, ela tinha uma vida desregrada, como eu falei também no princípio, de repente o fato dela estar pegando água naquele horário, já apontava para uma discriminação, mas aquela vida foi alcançada pela salvação, da mesma forma que você pode ser alcançado pela salvação, mas de repente no seu ouvido, tem lá eu falo assim, um macaquinho, soprando no seu ouvido, ou como dizem uma gíria aí, tem um papagaio de pirata aqui, só aqui, no seu ouvido. Não, você não pode, você é miserável, você fez isso, você fez aquilo. Sabe de quem é essa voz? De Satanás. Aliás, a tradução para Satanás é acusador. Ele está acusando você. Vejam a vida de Jó. Quando Deus estava lá conversando com o diabo, o que ele fez com a vida de Jó? Ele falou, mas ele é assim porque ele é rico, porque ele tem tudo, tira dele para você ver se ele não vai começar a te desonrar. Ele estava ali acusando a todo tempo o servo Jó, e é o que ele faz com a minha vida e com a sua vida. Ele tenta impedir que você saia dessa situação para uma nova vida. Agora veja só, não dê ouvidos para esse sopro acusador que está no seu coração. Saiba, se apegue ao que nós lemos aqui. O que a mulher falou no versículo 30? O que os homens falaram? Ela falou e depois eles ratificaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E mesmo assim, ele convidou, ele se apresentou para aquela mulher como Salvador. E é isso que ele está fazendo na sua vida hoje. Ele sabe tudo que você tem feito, ele sabe tudo que eu tenho feito, e ele se apresenta como Salvador. E não dá para fugir da presença de Deus. Lá no Salmo 139 fala assim no versículo 7: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Em Jeremias 17:10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O Senhor esquadrinha seu coração e o meu coração. Ele sabe tudo o que você sente, sabe o que você pensa. Não dá para fugir da presença do Senhor. Mas esse acusador, ele está o tempo todo te colocando para baixo, te jogando como derrotado, como infeliz, como aquele que não tem condição de progredir. Mas Jesus, com o seu infinito amor, ele se apresenta e fala: eu te conheço, eu sei o que você tem feito, mas eu quero você para mim. Ele está fazendo isso com a sua vida hoje. Ele está te convidando. Não permita que o sedutor, que o acusador te acuse e te jogue para um campo de derrota. Se coloque na presença de Deus. A mesma transformação que ele fez na vida dessa mulher e de todos os outros também que ela anunciou, porque muitos se converteram e ele ficou lá 2 dias com eles, ele quer fazer na sua vida. Então são 2 pontos. Aquele que prega, não faça acepção de pessoas, pregue a todos. Ah, você não é convertido ainda, você não tem como pregar, você fala: eu não aceitei a Jesus. Aceite-o. Só para encerrar, 2 Coríntios, é bom você anotar esse texto, você na sua casa você leia, tá? Nós vamos encerrar. 2 Coríntios 6:2. Mas Nivaldo, qual é o momento certo para a minha conversão, para me mudar de vida? Eu quero isso, mas qual é o momento? Eu vou ler o texto e ele vai falar por si só. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Versículo 2 de 2 Coríntios 6. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobrenova oportuno. Eis agora o dia da salvação. O texto fala por si só. Qual o dia oportuno? Agora. Qual o dia indicado? Hoje, neste momento. Aceite Jesus. Não deixe que o sedutor, que o acusador te condene. Não deixe. Aceite Jesus na sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te trazer para um novo conceito, um novo padrão. Mas para isso é preciso que você aceite Ele na sua vida, assim como essa mulher fez, assim como os outros fizeram. E aí você vai sair alegremente testemunhando daquilo que Ele fez por você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família,
que você possa se colocar diante do Senhor neste momento, curvar a sua cabeça, orar e pedir que Ele possa interceder, possa agir no seu coração e na sua mente. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor chama todos para o arrependimento. O Senhor não quer que nenhum se perca. A Tua palavra assim nos ensina. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo. E nós estamos anunciando a Tua salvação. Muitas pessoas vão ouvi-la, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito possa agir nesses corações. Que o inimigo, Senhor, que está acusando, que está tentando seduzir, destruir, Senhor, vencido que ele é, já é derrotado, que o Teu Espírito possa, Senhor, interceder. E as pessoas que estão ouvindo, aqueles que são Teus filhos, ó Deus, regenerados, que possam crescer, aqueles que não Te aceitaram, que possam fazê-lo neste momento. O dia oportuno, o dia da salvação é hoje, é agora, é já. E eu rogo a Tua bênção nesse sentido. E mais uma vez agradeço, Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos fortalecendo, e agradeço por essa oportunidade. E continuo rogando por aqueles que estão sob tratamento, Senhor, Tu conheces cada um, rogando que o Senhor proteja, Senhor, que o Senhor dê condições para nós combatermos o nosso combate em meio a essa situação difícil de pandemia. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, agradecido. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a sua vida, e que você tenha uma semana frutífera e abençoada na presença de Jesus. Amém.